Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Romanos capítulo 4, verso 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Bom Pai, queremos mais uma vez que o Senhor manifeste entendimento, revelação a cada um de nós, para podermos aproveitar o conteúdo da Sua palavra, pois ela é real, ela é verdade e nós cremos nela, Senhor. Por isso, estamos aqui para alimentarmos desta palavra. Fale conosco, para quem pede perdão, que o Senhor possa atuar como aquele que já o perdoou. Para quem está precisando de cura, que o Senhor possa manifestar a cada um como aquele que já nos sarou. Aquele que clama por salvação, que o Senhor possa revelar-lhes que Tu és o grande Salvador. Agora, Pai, fale mais uma vez através da Sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Vamos falar sobre saindo do útero. Seria melhor para nós meditarmos. A própria palavra igreja quer dizer os separados, tirado de alguma coisa. Você saiu dali, você é a igreja. Saiu de um lugar. Israel, nós temos aprendido que Israel era um povo de Deus no Egito. Mas eles não podiam ficar no Egito, eles tinham que sair. E para sair do Egito, então, eles teriam que sofrer a dor de parto. Nós muitas vezes queremos servir a Deus sem sofrimento, porque isso está no ser humano. Vir para Jesus é parar de sofrer, parar de ter dor, enquanto que a coisa é toda diferente. Jesus não disse que nós pararíamos de sofrer, mas que era para nós tomarmos a nossa cruz e seguir após Ele. Então Israel pensava que aquilo também seria tão fácil a sua saída do Egito. Até Moisés, como profeta, ele pensou que chegando lá, falasse a palavra de Deus para Faraó, ele já ia sair bem. E da primeira vez não deu certo. Faraó não os deixou sair, eles tinham ainda que padecer mais um pouco para que pudesse sair com uma dor de parto. Eles precisavam sofrer uma dor para sair. Então tem a dor para sair. Por isso, saindo do ventre, há uma dor de parto. Saindo do útero, há uma dor de parto. Saindo do Egito, há uma dor de parto. Isto foi o que Israel sofreu. Não foi bom para eles. Na verdade, na hora da dor, não é bom. Mas quando você vê, diz o próprio Jesus, que vê o filho, a mulher vê o filho que nasceu, ela esquece da dor de parto. Ela esquece que ela tem outro depois. Tem umas que não esquecem, tem que dar remédio para elas poderem esquecer, para poder ter outro. Porque tem que cumprir a Bíblia. A Bíblia diz que ela esquece daquela aflição
que ela passou, porque veio um menino. Então a igreja, ela sofre a dor de parto, como Israel sofreu a dor de parto. E para Israel sair do Egito, aquela saída do útero egípcio, desde quando eles entraram lá, os seus primeiros entraram lá 430 anos antes. Eles estavam formando. Tem hora que um lugar é para formar a gente, um útero para formar uma criança. O Egito para formar Israel. Israel ficou ali 430 anos. Era para sair, pela profecia, com 400 anos. Saiu com 430. Estava errado? Não. Deus dando tempo mais para o povo, que Ele dando aquele tempo, Ele é um Deus justo, porque Ele te deu a primeira oportunidade e te dá outra oportunidade. Isto aqui é Deus. Então foi isso que Ele fez com Israel. Mas dentro desses 400 anos, Israel estava sendo formado ali, até chegar o tempo de Moisés para eles poderem sair do Egito. Precisava de um homem. Precisou de um homem para poder começar aquela semente no Egito. E esse homem foi José. Precisava dele. E depois precisava de um homem para poder tirá-los do Egito. E esse foi Moisés. Então, é a maneira de Deus trabalhar. Olha a semente entrando e a semente saindo. Ela entrou no ventre. E para que serviu aquele ventre? Tem hora que a mãe que gera pode não ser nenhuma eleita, e ela gera um eleito. O que vai fazer? Porque ela está gerando alguém. Israel foi gerado dentro de um ambiente que não era eleito. O ventre não era eleito. Mas a semente que estava lá dentro era uma semente eleita. E foi formado. Olha, começou a ser formado com caráter, com aflição, com José rejeitando a mulher de Potifar, quando um moço, na sua força da juventude, jamais ficaria sem deitar com uma mulher daquela, mas ele rejeitou aquela mulher porque ele creu em Deus. Ele colocou Deus em primeiro lugar e rejeitou a mulher de Potifar. E aí ele foi preso injustamente, como se ele tivesse tocado na mulher. Porque a mulher, o tipo da igreja, é injusta, julgando a José injusto, porque ela não foi tocada por ele. Ela queria, mas ele não a tocou, então ela o condenou. Então, que aflição também começa os primeiros dias da semente no útero para formar Israel. Dor desde os primeiros dias. Tem mulher que passa mal toda a gravidez. Israel passou mal toda a gravidez. Desde o início, que começou a semente José, até chegar na semente Moisés. Israel estava sofrendo dores de escravidão, mas precisava estar formado. Antes de ser formado, não pode nascer. Se nasce, é um aborto. Então tinha que esperar a formação daquele corpo chamado Israel, chamado povo de Deus, que tinha que sair do útero egípcio. E graças a Deus chegou o tempo que aquilo estava completo. E Deus deu a ordem a Moisés para poder fazer aquele êxodo, aquela saída daquele útero egípcio.
E foi com dores outra vez. Se a semente entrou no ventre lá no Egito, e foi através de dor, de injustiça, e foi formado através de um caráter cristão, porque aquilo não era apenas José, era Cristo em José. Quando você rejeita uma mulher, não é você, é Cristo em você. É assim. Quando Cristo não está, então o homem vai ao adultério, ele não rejeita, ele não luta, ele vai ao adultério, porque ele não tem Cristo. Muitas vezes nós temos Cristo por nome, nós temos que ter Cristo por obras, nós temos que ter Cristo por caráter. E quando Cristo está em nós, então a coisa muda. Aí você vê, o dia que verdadeiramente Cristo entrou em mim e em você, então estas coisas vão continuar vindo, nos tentando, nos angustiando, mas nós vamos rejeitar estas coisas, vencer estas coisas, porque está sendo formado outra coisa dentro de nós, formado Cristo dentro de nós. Amém? Então, eu estava pensando nisso, e para pregar uma mensagem, tem hora que você vê, tem uma palavra, é o suficiente para você percorrer toda a Bíblia. Então eu notei isto, que Israel saiu com dor de parto. Na época de Israel sair, era morte por todo o Egito. Israel tinha que sair, era uma dor de parto no Egito, era morte por todo lado, mas Israel tinha que sair daquele ventre. Aquele ventre, aquele útero não podia mais o conter. É como quando chega o tempo, quantas semanas, já sabe, está na última semana, então não pode mais o útero conter, senão a criança morre, a mãe morre. Aquilo tem o tempo certo. Para Israel sair do Egito, tinha que ter esse tempo certo, e o útero estava ali. Deus tinha uma semente no ventre, e o ventre estava errado nesse tempo, certo? O ventre estava errado nesse tempo, mas Deus tinha uma semente, José, e que formou um corpo, Israel, dentro desse espaço de 430 anos, quando todos eles saem do ventre. Irmão Branham tem uma expressão, como se a criança pudesse falar, o bebê. Irmão Branham diz assim, no 173, Abraão e sua semente depois dele. Se um pequeno bebê antes de nascer, quando estivesse no útero de sua mãe, pudesse dizer. Diz a ciência que a mãe, é bom conversar com a criança no útero. Entende? O pai ou a mãe conversar com a criança no útero. Que aquilo vem uma criança mais saudável. Mas se já foi rejeitado na hora que engravidou, eu não queria ficar grávida, eu não queria mais um filho. Tudo isso acompanha a criança. Entende? Toda mulher, toda moça que qualquer tempo ela chega a casar para ter um filho, então ela tem que pensar nisso. Ela tem que pensar que pode conversar com aquele bebê desde pequeno, dentro de si. Mas o irmão Branham está fazendo um drama aqui, que aquele bebê, se pudesse pensar e dizer dentro da mãe, ele diria, oh, pobre de mim, eles me dizem que vou nascer algum dia, oh, o que farei? Eles me dizem que é um mundo grande, você está vendo o mundo que você está vivendo? Mas quando você está sendo gerado, está dentro de um ventre. Mas eles me dizem que é um mundo grande, no qual eu tenho que nascer à luz do sol,
pessoas que andam por ali, como vou viver? Eu obtenho minha vida bem aqui no útero. Se o bebê pudesse falar, eu obtenho a vida aqui no útero. Pelo cordão umbilical, eu me alimento. Eu ando aqui dentro dessa água do útero, que o protege, aquela água que o protege até na hora de nascer. Por isso que o início é água. Para poder vir a criança, vem água, depois vem sangue, depois vem a criança. Então a criança, irmão Brana faz um drama, eu gostei disso aqui. Ele faz um drama que a criança começa a dizer: eu obtenho minha vida bem aqui no útero. Todo aquele grande espaço, o que vou fazer? Que eu estou tão limitado dentro desse útero, mas tem um grande espaço que eu vou ter que nascer num mundo aí fora. O que será de mim, pobre de mim? Mas se ele pudesse apenas pensar sobre o que isso era, uma vez que você está fora desse lado, uma vez que você está fora deste útero, então olha para trás, você nunca vai querer voltar ao útero novamente. Você tem que sair fora. Enquanto você está dentro do útero, dentro da igreja, escute bem, dentro do Egito, você pode dizer: mas eu estou sendo formado aqui. Como eu sair lá fora, a liberdade, mas lá é deserto. Como eu vou viver? Aqui eu estou vivendo, sou escravo, mas eu tenho que comer, tenho que beber, tenho açoites. Mas o que será de mim ao sair? Você pensa que não foi temeroso para Israel sair do Egito? Foi. E muitas vezes nós temos medo de sair de nós mesmos. Você sai de você mesmo, sai de seus pensamentos, sai de suas angústias, sai de seus temores. É você saindo do útero. Eu tenho que sair deste útero. Eu vou sentir um ar diferente. Aquele bebê só pode sentir e viver dentro da mãe. Mas depois tem um mundo para ele respirar, para ele viver, para ele andar, para ele trabalhar, para ele possuir, para ele negociar. Tem um mundo para ele ter prazer, para ele servir a Deus. Mas teve um tempo que estava preso. Assim é cada filho de Deus. Tem um tempo que você está preso numa denominação, e foi o útero que nos formou. Mas a semente era Deus. O útero era uma denominação, mas a semente era Deus, a semente era a palavra. Mas o útero é a igreja e tem que sair dela. É por isso que Apocalipse 18:4 diz: sai dela, povo meu. Sai desse útero. Você foi gerado aí, foi criado aí, mas sai daí, porque tem algo melhor para você. Fora do útero, a criança, se fosse pensar, o melhor lugar era dentro do útero. Mas depois que você sai, o melhor lugar é aqui em cima. Você pode respirar, andar, ver, falar, agir, muito diferente. O que você não conhecia na escuridão do útero, você agora conhece na clareza, na luz que Deus te dá para viver. Assim é quando a gente sai do pecado. O pecado é um ventre no qual nós fomos gerados lá dentro. No pecado, no engano, no erro. Mas um dia ouvimos o soar da voz de Deus e nós saímos do mundo. Saímos daquele útero que nos prendia. Tem gente que está presa no útero do fumo, no útero da cachaça, no útero das drogas, achando que aquilo ali é o único meio de vida que eles têm. Mas eles deveriam saber que fora do fumo, fora da cachaça, fora das drogas, fora da má vida, fora do mau caráter, existe uma coisa melhor ainda. Existe algo mais glorioso
para se viver, fora de tudo isto. Mas muitas vezes as pessoas não percebem porque elas estão presas naquilo e elas continuam, porque aquilo é o prazer delas. Você anotou um homem fumando, tragando fumaça, tabaco, nicotina, indo para seus pulmões e formando seus pulmões, sendo um útero de câncer. Enquanto ele fuma aquilo e traga, porque todo mundo que fuma não só fuma, não, ele engole, ele traga aquela nicotina, aquele tabaco, e tem que ter um útero para receber aquela semente, e o útero é o seu próprio pulmão, os seus pulmões recebem aquela semente da nicotina, do tabaco, e o que ele forma? Forma um câncer. Os que eu tenho ouvido falar, que fumou muitos anos e depois tirou uma radiografia, está todo negro no seu pulmão. Porque a nicotina, o tabaco entrou. Tem um mundo melhor para você respirar coisas boas, respirar a natureza. Por isso é mal quando você ainda sai e respira passivamente, porque eles são fumantes ativos e nós muitas vezes passivos, porque você passa e respira aquilo e aquilo te faz mal na hora, você já sai de perto da fumaça e que eles fazem. Assim é qualquer crente que recebe a palavra, ele recebeu a palavra, ele traga também a palavra. Aquela palavra não vai o matar, vai dar vida aos seus pulmões, vai dar vida ao seu coração, vai dar vida ao seu sangue, vai trazer pureza na sua vida, no seu caráter, tragando Deus, tragando a palavra. Por isso, coma o livrinho. É tempo da igreja chegar a isto. Mas vamos ainda voltar lá atrás e ver mais um pouco como fica o povo desde o tempo de Abraão, porque aí vem Abraão, vem o José, vai para o Egito, mas vem o Moisés, tira eles, faz um êxodo, é uma tirada, é uma saída, são os chamados, os que saíram do Egito, até chegar ao ponto em que nós estamos hoje. Foi a misericórdia de Deus que nos alcançou para ser o que nós somos hoje. Não é que somos melhor, não tem nada de melhor em homem algum. A questão é a semente, é você sendo gerado num lugar, mas podendo sair dali e saber que tem que ser gerado no ventre certo, no ventre da palavra. A palavra tanto é semente como é um ventre, quando você é formado no ventre certo, o ventre de Deus, você não vai querer sair dali mais. Irmão Branham viu um filme, e ele conta isso na mensagem, a fase presente do meu ministério, daquele cientista que estava mostrando aquele peixinho lá no fundo do mar, que ele não tem olhos, porque ele não precisa de olhos lá no fundo do mar, e que ele tem apenas um focinho fosforescente, e que através daquele focinho ele é guiado, ele alimenta, ele vive lá no fundo. Ele não pode vir em cima no mar porque ele explode. Ele foi feito para o fundo. Tem gente que não pode ouvir a mensagem como ela é, eles explodem. Você pode ver que o próprio Irmão Branham mostra essas coisas, que o abutre, ele não pode subir como a águia sobe. Nenhum outro pássaro pode subir como a águia sobe. Porque os outros se desintegram, ele nem tenta subir, porque tem gente que nem tenta chegar no novo nome, eles se desintegram. Porque você chegou, porque eu cheguei, porque estamos navegando neste novo nome. É uma semente, é uma vida.
eu posso navegar, eu posso caminhar nesse novo nome. Há algo dentro de mim que diz que isto é verdade. Como manifestou no tempo de Abraão, que Deus mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara. Deus tem feito isso nesse dia, que era no dia do irmão Brana. Deus fez nesse dia, mudando o nome de irmão Brana e o nome da igreja. E é difícil as pessoas perceberem isto, porque elas vivem num lugar que elas se explode se chegar onde você está. Se eu cair, como diz Aquilino, eu me esborracho. Muito alto, sobe, tem gente que sobe, mas não tem consistência para ficar lá em cima. Nós precisamos de saber que nós fomos feitos para a altura da palavra, a altura da revelação, a altura da vida, a altura da manifestação de Deus em seu dia. E deixe-me voar nestas alturas que outros não veem, mas eu me sinto bem. Tem hora que você está numa altura que é sozinho. Você já viu um monte de águia voando? Todos que conhecem a águia sabem que não é. Ele já diz, a águia é um pássaro solitário. É sozinha. Tem poucas águias no Brasil. No Brasil tem poucas águias. Mesmo natural, pássaro. Tem poucas águias. Isso mostra que pode ser um país tão grande, tão verde, amarelo, bonito, azul, branco. Mas tem poucas águias, tem poucos que vão chegar a esta revelação, e que você seja um deles, que eu seja um deles. É como o irmão Brandi, se for um de Franca, esse sou eu. Você não tem que pensar assim? Você não vai pensar, se for um de Franca vai ser o Osmar. Não pensa assim não, está errado. Está errado. Se for um de Franca, você tem que pensar, sou eu. É você mesmo. Se for um, mas não, você não tem que pensar no outro. Você tem que pensar que Enoque foi um. E se for um só daqui, esse sou eu. Nós aprendemos com o irmão Brana. Então, vamos seguindo este ventre. Eu notei outra coisa, quando Israel saiu do Egito, formou um ventre no deserto. Outra vez, mais um útero no deserto. E agora forma aquele povo, dentro de 3 dias, aquela semente que saiu do Egito, ela se denominou dentro de 3 dias, ao ponto de chegar em Cades Barneia, quer dizer trono de julgamento, e Deus já os julgou, e disse, nenhum destes de 20 anos para baixo entrará em Canaã. Nenhum. Por quê? Eles estavam ali muito bem, saíram de um ventre, regozijaram. Sai da justificação, regozija. Sai da santificação, regozija. Sai do batismo do Espírito Santo, regozija. Ainda tem mais ainda. Mas como tem? É só 3 passos na vida cristã. Como tem? E o irmão Brana ensina isto, que tem tanta gente que tem o Espírito Santo e não vão chegar lá. Porque eles receberam o Espírito Santo na carne. Você tem que ter o Espírito Santo como semente na sua alma, não apenas na sua carne, para você pular, gritar, e exercitar, e fazer alguma coisa bonita, e eu pregar grandes sermões, mas isso tem que estar lá na alma. Cada um de nós ter esta vida operante na nossa alma. Então vem no deserto, o que formou no deserto? Olha o ventre, o deserto era o ventre. Era o útero que comportou quase 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. E agora devia reproduzir. Tinha que reproduzir. Mas no 3º dia eles já falharam. Em Cades Barneia eles falharam. E ali o ventre já mostrou o que eles seriam.
abortivos no deserto. Foram caminhando, já não gerava mais um verdadeiro eleito, senão ia morrendo aqueles que já haviam gerado. Ia morrendo. Quando nascia os eleitos dali para frente, era um novo ventre que podia chegar em Canaã, novo útero, mas o útero do deserto chegou a gerar crentes como Coré, Datã, Abirão. O que aconteceu com eles? E suas congregações morreram no deserto. Dentro do último útero que nós temos, que foi a entrada para Canaã, aquela saída do deserto, a travessia do mar, que é o Rio Jordão, a travessia do Rio Jordão, para poder chegar em Canaã, ainda tinha mais um grupo de gente, Acã e seu grupo, que teve que morrer. Não podia entrar em Canaã como sementes de Deus, não podia entrar. Então nós já passamos por tudo isto na terra, passamos por todos esses ventres, nós já passamos por todos esses úteros denominacionais. Da onde veio Lutero, do útero católico, da onde veio Wesley, do útero protestante, da onde veio os pentecostais, do útero católico e também protestante e luterano. Da onde veio o povo da mensagem? Destes úteros, católico, luterano, wesleyano, pentecostais. Sai uma semente da primeira e segunda etapa, que o irmão Branham pregou claramente, dizendo que nem era profeta durante aquele tempo, mesmo nós sabemos que ele nasceu profeta, mas ele não estava exercendo aquele trabalho de profeta, porque um profeta revela a palavra, e o que ele estava apenas usando aquele ministério para a cura divina, operando sinais, maravilhas, e ele precisava ainda um dia manifestar este ministério, onde formaria um útero, onde eleitos estariam dentro, onde semente eleita. Você pode ver que aquele útero que foi pregado pelo irmão Branham na primeira e segunda etapa, aquilo se tornou um deserto para nós aqui no Brasil, de primeira e segunda etapa. Cremos no profeta, fomos batizados em nome de Jesus Cristo, cremos num só Deus. Esse foi o útero que foi formado no deserto. E quantos morreram nesse deserto? E Deus novamente levanta mais semente para poder formar o último útero. Essa é o último filho, a última chamada. Então, a última chamada foi com o profeta. Ele fez a última chamada nos Estados Unidos. E com a sua última chamada, ele não podia dizer o que eram os trovões, ele não podia dizer qual era o novo nome. Deus disse para ele: não diga a ninguém o que é a terceira puxada, porque aquilo estaria completando o último. Começa com o irmão Branham e termina aqui conosco. Começou lá com o irmão Branham, mas termina aqui como o sétimo selo. O sétimo selo começou com o irmão Branham, mas termina aqui conosco. É o próprio irmão Branham que diz: quando esta igreja for tirada, olha, ela saiu do útero. Quando ela for tirada desse útero agora, chamado mundo, onde eles estão conosco dentro, mas nós mesmos não fazemos nenhum bem para este mundo. Se nós sairmos do mundo, para eles é uma bênção, porque espiritualmente não o seguimos. Em suas festas não temos prazer, em seus jogos não estamos lá, em suas crenças políticas nós não entramos. Para que vale esse tipo de gente aqui, esse tipo de semente? Ele precisa sair. E por isso o irmão Branham diz: quando esta igreja preparada, chamada, for tirada no rapto, então termina o sétimo selo. A festa das trombetas, 232.
É saindo, é o último ventre, o último útero. Agora, estamos nesse último útero. O que eu posso ver? A barriga, a igreja grande do Brasil, da África. É o Brasil, Portugal e mais os outros países. Porque é o Brasil mais 7 nações que falam o português. E quando isto está acontecendo, olha o grupinho que está sendo formado, olha o que está sendo formado a esposa da última hora, da última era. Essa esposa, a era começou com o irmão Brana e termina aqui conosco, porque termina no rapto. Quando ela termina no rapto, eu tive que sair dela lá atrás para poder entrar na era do profeta, entrar na era do Filho do Homem. Agora, nós estamos na era do rapto. Esse momento que nós vivemos, não vai dar tempo nem de eu ler mais alguma coisa para vocês, mas se vocês têm a mensagem em casa, leia esta mensagem, Abraão e sua semente depois dele. Que hora que a gente está vivendo, está sendo formado, está terminando. Sabe o que está acontecendo? Está para sair do útero. Essa igreja está para sair desse útero chamado mundo. Ela está para sair, mas para sair, ela tem que terminar sua formação. A gente pensou que até no irmão Brana estaria tudo bem, mas ainda teria João, a esposa, nesse dia final. Eles pensaram que com 400 anos estaria tudo bem, mas precisava completar. Quase que foi no tempo que Moisés saiu do Egito e foi peregrinar em outro lugar, casou por lá, para depois, 40 anos, retornar e libertar a Israel. Vocês veem, é isso que tem acontecido conosco. A gente pensava que era no tempo do irmão Brana e já não é mais, é no nosso tempo mesmo. A gente tem que ter olhos abertos para ver o que está acontecendo no dia que a gente está vivendo. Hoje, da gente poder falar o que o irmão Brana não podia falar. Deus disse para ele, não diga a ninguém o que é a terceira etapa. O que está dentro da terceira etapa? Visão da tenda, 7º selo, 7 trovões, novo nome. Está tudo dentro da terceira etapa, que é a terceira puxada. E Deus diz para ele, não diga a ninguém. Você sabe o que é pregar sem falar? Pregar sem chamar o irmão e dizer, é isso, meu irmão. Não diga a ninguém. Isso quer dizer pessoa. Não diga a nenhuma pessoa. Mas Deus não disse para ele não pregar. Ele pregou, mas o povo não conseguiu captar. Foi por isso que teve que usar esses 40 anos da abertura dos selos, teve que usar para que tivéssemos o deserto, o útero, que comportasse a igreja como o Egito comportou Israel. Irmão Brana diz que assim como o Egito, Israel saiu do Egito, a noiva sai das denominações. E ela teve esses 40 anos para poder sair. Porque dentro desses 40 anos de deserto, o que se vê é gente mais velha na fé, se gabando de grande coisa. Oh, eu tenho isso, eu creio nisso, eu fui o primeiro, mas também é o primeiro que morre. Que morte? Morte espiritual. Eles morreram espiritualmente ao ponto de não poder ver. Quem não viu o novo nome? Datã, Coré, Abirão, Acã. De 2 milhões, diz o profeta, 2 milhões que saiu do Egito. Quantos daqueles 2 milhões entraram em Canaã? 2. Só 2. Se fosse para ter uns gêmeos, seria 2. Como veio Abel e Caim, como veio Balaão, Moisés, como veio Ananias e Jeremias, como veio Jesus e Judas, como veio a verdadeira igreja e o falso profeta, como veio o verdadeiro profeta Brana.
e o falso profeta em seu tempo. Como vem a esposa verdadeira e a falsa. Tudo está cumprindo nesse tempo que nós estamos vivendo. Quantos vão entrar? Pensaríamos, quantos vão entrar daqueles que ouviram nos Estados Unidos a mensagem através do grande profeta, dos maiores profetas que já pisou nessa terra? Quantos vão entrar? O tipo é 2. Não sei quantas pessoas 2 pode representar que vão entrar. E do nosso tempo, nós já passamos esse período também desse útero do Brasil, onde a mensagem floresceu, onde sentimos bem dentro do ventre da mensagem, mas no ano 2000 houve outra saída. Saímos outra vez do útero. No ano 2000 tivemos que sair do útero, da primeira e segunda etapa. Estávamos gerados dentro desse útero, mas fomos tirados fora. Saímos, dor de parto. Cada saída dessa é uma dor de parto. É uma igreja parturiente. E são filhos que nascem tendo um sofrimento, vendo que é uma aflição. Os outros falar contra você, e não é falar contra você, contra o seu nome, não, é falar contra a sua fé. Irmãos, nós temos que aprender que o que falar contra nosso nome não funciona. O que vale a nossa fé, falar contra a nossa fé, é o pior que existe. Não é contra o nosso nome, mesmo que o nosso nome representa a nossa fé. Mas a gente fica pensando no nome da gente. Não, é na fé. É na fé que a gente tem, é na fé que Deus deu a vocês. É aquilo que São João diz, a fé que de uma vez por toda foi dada ao santo. E que você seja esta santa, este santo que tem esta fé, que saiu do último útero. Para formar o quê? A esposa. Agora ela tem que ser uma mulher equilibrada, uma igreja equilibrada, uma igreja que para no seu lugar. Irmão Brando diz, eu gosto de ver uma mulher que fica parada no seu lugar. Falou de Sara, eu gosto de ver essa mulher parada no seu lugar. Ela é uma dona de casa parada no seu lugar. Na igreja, ela é um membro parado no seu lugar. Foi por isso que Deus colocou o homem para poder, desde o início, trazer a existência e dar nome à criação e não à mulher. Desde o início, Deus vem fazendo isso, porque Deus quer uma igreja que o ouça. Deus não quer uma igreja, uma mulher que lhe dê palpites. Deus quer uma igreja que o ouça. É para isso que nós estamos aqui. Por isso que nós devemos ser bons cristãos. Porque Deus nos quer ouvindo a Ele. Se Ele diz, a mulher fica calada na igreja, ela vai ficar mesmo. Ela pode cantar o seu hino, tudo bem, adoração a Deus, mas ela está calada no tocante à pregação, no tocante a alguma ordem. Ela não dá ordem na igreja. O homem tem a sua parte, sua fé, segura na palavra, porque Ele te levantou para isso. O homem deveria temer e tremer, porque foi levantado para poder firmar a família, firmar o lar. Ele é o cabeça, ele deveria agir como tal, não como um Mussolini, um Hitler, mas agir como um cabeça sadio, normal, abençoado, que a Bíblia diz que ele é. Ele tem que agir desta forma. Esta é a hora que nós estamos vivendo. A igreja precisa reconhecer, saí, nasci. Se eu tivesse lá, eu pensar de estar lá naquele ventre da primeira e segunda etapa, não, eu saí.
Agora estou percebendo o que é aquilo, o que são os trovões. É como o bebê que sai do ventre. Oh, mas se eu estivesse lá dentro do ventre, só no meio da água. Não, do sangue. Não, agora eu estou aqui, eu estou vendo um sol, uma lua, eu estou respirando a natureza. Assim, é o crente. Eu não estou mais lá dentro, eu saí. Tive um nascimento, esse é o nascimento da última igreja nesse dia final. Ela sai de todo este útero da própria mensagem. Ela sai fora, porque ela agora formou a igreja que saiu dos Estados Unidos. Não está mais nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos esteve o útero onde formou o profeta de Deus, que tinha uma mensagem para formar um povo naquele dia e para trazer uma noiva esposa nesse dia final. Isto já tem acontecido. Pai Celestial, te damos graças por podermos regozijar com a sua palavra, saber que nós temos saído ultimamente do último ventre, do último útero que nos prendia, que nós podíamos respirar e não podíamos crer na palavra como ela é, não podíamos ver os trovões, não podíamos ver o novo nome, não podíamos ver o 7º selo, sendo um profeta e sendo nós também nesse dia final, não podíamos ver lá dentro do ventre, dentro do útero, mas graças te damos que saímos do útero da primeira e segunda etapa e podemos agora ver e nunca mais ter desejo de retornar lá, porque lá é o lugar da escuridão ainda, da água, do sangue, e precisa se sair para mostrar, tenho vida. Obrigado por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Já é o fim de toda a gente, até o descrente chega a comentar, dizendo que o nosso mundo está moribundo e vai acabar. E só me traz recordação da destruição dos dias de Noé. Mas o justo foi guardado e foi preservado e salvo pela fé. Profetas têm profetizado e nos avisado da destruição. E mesmo Deus está cansado de tanto pecado da população. O mundo fala que é mentira, que de Deus a ira está pra cair. E só os que estão no aprisco, no redil de Cristo, vão subsistir. Fabricam bombas de urânio e faz subterrâneos pra se proteger. E falam de destruição, mas não tem noção do que agora vai ser. Os grandes poços de petróleo que produzem óleo se explodirão. Só Deus que é todo poderoso pode dar repouso e tem a solução. As grandes comissões da ONU sofrem o abandono e perde o poder. E os países
países avançados estão assustados, não há o que fazer. E já estão sentindo medo, mas dizem que é cedo pra se arrepender. E diante de um Deus irado, vão ser condenados e vão perecer. Ainda que os homens escapassem no seio da terra pra se esconder, a grande bomba de Hiroshima nem se aproxima do que agora vai ser. Os gases que estão na terra e as grandes crateras vão se explodir. Mas antes que tudo aconteça e o mundo pereça, a noiva vai subir. O mar que é tão venerado vai ser abalado e vai explodir. Até nas grandes fortalezas vai haver surpresas, elas vão cair. Os reinos que são exaltados e são respeitados, Malaquias diz que tudo o que foi criado não vai ser deixado ramo e nem